Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professora Regiana aqui, né? Hoje a gente vai dar uma pinceladazinha sobre continuar na realidade com geopolítica, né? Lembrando que na aula passada nós vimos os conceitos de Estado, nação, né? E território, ok? Então vimos essa questão do significado que territórios são os limites políticos, né? Que estados são, é a forma como a sociedade se organiza politicamente, tá? E a nação é definida como um coletivo humano com características comuns, como língua e religião, certo? Então, e dentre outras. E a gente viu que todo esse contexto de definição geopolítico ele é muito importante para poder se definir, né, o que é essa geopolítica e qual é a importância dessa geopolítica para a sociedade, tá? Dentro dessas geopolíticas, né, desses organismos, existem algumas relações entre esses países. Lembra que a gente falou da questão da Venezuela, né? Que até então é uma questão interna, mas que não deixa de ter digamos assim, uma consequência externa, porque os países, sim, eles defendem essa união, eles questionam quem é governo legítimo, quem não é governo legítimo. A gente citou até o exemplo de Venezuela, que alguns países não aceitam o caso de Nicolás Maduro ser um governo legítimo, né? A gente até discutiu isso e as consequências que isso traz para o país e para a população, ok? E aí hoje a gente vai estudar algumas relações, digamos assim, organismos que ajudam nesse leve trás de informação, né? A gente vai estudar um pouco sobre essas relações bilaterais e essas relações multilaterais, né? Como, por exemplo, o Banco Mundial e o FMI e a ONU, né? Primeiramente, a gente vê que essas relações bilaterais ocorrem entre dois estados, né, que se baseiam com vários interesses, como, por exemplo, comércio, imigração e segurança internacional, como outras. Essas relações elas permitem alianças locais, certo? Apesar do resultado dessas negociações nesses estados, muitas vezes com esses acordos bilaterais, favorece aqueles que a economia é mais desenvolvida. Digamos assim, se o Brasil tem uma relação bilateral com os Estados Unidos, quem vocês acham que é mais favorecido? Obviamente que vai ser os Estados Unidos, né? Porque os interesses deles são maiores em relação a essa união, né? Eu lembro que teve até uma vez, um exemplo disso foi que os Estados Unidos queriam explorar a Amazônia, né? Então, foi na década de 90, início dos anos 2000 por aí, acho já nos anos 2000. E aí houve uma consulta pública para ver se a população aceitava. Tu achas que a gente deveria aceitar, por exemplo, que os Estados Unidos chegam aqui na Amazônia, desculpa, por exemplo, uma planta que ajuda na fabricação de uma vacina ou de um medicamento para tal doença, eles vão lá e patenteiam, né? Como se fosse deles. Então, essas relações bilaterais entre dois países, geralmente elas funcionam dessa maneira. Só que a população brasileira, graças a Deus, não aceitou, né? Esse acordo, né? Que era a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, tá? E aí você tem as relações multilaterais, por sua vez envolve 3 ou mais estados, né? Geralmente, esses acordos multilaterais se caracterizam pela obrigatoriedade de adesão às regras por todos os participantes, né? Você teve tudo isso, galera, principalmente depois do final da Segunda Guerra Mundial, né? E tem como exemplo, por exemplo, os países vencedores do conflito estabeleceram alguns valores considerados fundamentais para garantir a ordem internacional. Entre eles, a manutenção da paz, a proteção ao meio ambiente, o respeito por direitos humanos, né? E esses foram alguns acordos multilaterais. A gente escuta muito essa questão desses acordos multilaterais quando acontece aqueles fóruns mundial, né? E aí a gente vai ver muito daqui para frente que esses fóruns mundial,
Geralmente eles falam que todo mundo deve diminuir a camada de ozônio, a poluição da camada de ozônio, deve diminuir o número de, por exemplo, de alimentos que são jogados fora, né? São acordos que dificilmente são cumpridos, principalmente porque esses acordos eles têm principal fundamento esses países mais ricos, né? Só que isso não acontece, né? Ou se acontece, acontece de maneira muito pouca, ok? E aí você tem, né, após essa Segunda Guerra Mundial, aliás, já no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, você teve a Conferência Internacional na cidade de Bretton, né, Bretton Woods, nos Estados Unidos. E essa conferência, ela estabeleceu alguns pilares para esse sistema monetário mundial. Como é que vai funcionar essa economia mundial? Como é que os países podem ajudar? Como é que os outros países podem intervir, né? E aí você teve a criação de dois grandes órgãos, na realidade, nessa conferência, né? Que foi o BID, né? Que é o Banco Internacional de Desenvolvimento para Reconstrução e Desenvolvimento, que posteriormente passou a integrar o famoso Banco Mundial, né? E você teve o FMI, o famoso Fundo Monetário Internacional, ambos controlados por países ricos, né? Algo de que a gente destacar, nenhum país pobre comanda, até por condições mesmo econômicas, né? Esse país, esses órgãos, né? E aí o FMI, ele fornece empréstimos a esses países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Principalmente com muitas dificuldades financeiras, e ele impõe condições para o repasse desse dinheiro. Geralmente são sanções, né? E o Banco Mundial, ele usa seu dinheiro próprio, muitas vezes, para, digamos assim, para concessão de recursos destinados a empreendimentos. Geralmente eles constroem escolas, você vê muito o Banco Mundial patrocinar projetos voltados para a educação, né, em países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos. É uma das características do Banco Mundial. Você escuta muito, patrocinado pelo BIRD, né, ou pelo Banco Mundial. Alguns projetos, eu já participei de alguns projetos que eram patrocinados. Eles investem muito em educação, né? Claro que poderiam investir muito mais do que investem, mas já é uma de grande valia, visto que os governos, o Estado, né, enquanto poderia estar investindo mais na sua nação, né, mas infelizmente o investimento ainda é muito pouco, tá? E o FMI, meu Deus, eu lembro que quando eu era pequena eu escutava muito no jornal: o Brasil está devendo tantos milhões ao FMI, o Brasil está devendo tantos milhões ao FMI. Eu não sei como é que está a situação hoje do país, mas eu lembro que teve um governo, 3 governos atrás, que foi uma festa porque ele conseguiu pagar o FMI, visto que o Brasil é um país em desenvolvimento, né? Antigamente usava-se a sigla país subdesenvolvido, mas hoje não se usa mais. Se usa país em desenvolvimento. Então esses países em desenvolvimento, eles tinham essa grande característica, que era dever muito ao FMI. Então, quando você deve muito, é como se você não conseguisse nunca investir no seu país, porque ao invés de você investir dentro do seu país, você tem que pagar a esse Fundo Monetário Internacional, tá? E o terceiro órgão, que é de suma importância, assim, né, que é a ONU, que surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial, né, com o objetivo único de garantir a paz. Não sei até que ponto, né, todo mundo questiona isso, mas a ONU ela é criada em 1945 e esse é o objetivo. Aí você pergunta assim: tia, mas por que ela foi criada, né? É tipo assim, eu tô em guerra, país A tá em guerra com o país B. Aí quem é que vai avisar? Aí eu não quero mais brigar com ele. Não, a gente já fez as pazes. É tipo assim, você acha que o país A vai mandar uma cartinha pro país B? Não vai, né? Então, assim, a função da ONU é justamente fazer essa intermediação. Você escuta muito quando tem algum país em guerra, quando tem algum país com alguma disputa política, essa questão de que será que eu vou
a ONU interviu, né? Então, assim, a ONU, ela tem essas agências especializadas, seus escritórios próprios, né? Ela atua de forma interligada. Existe a Assembleia Geral, da qual participam os países membros, né, da organização, que é um espaço de discussão, análise e decisão sobre os mais diversos assuntos, né, de âmbito internacional. Os membros permanentes têm poder de veto, ou seja, aquele que diz não dá certo e acaba com tudo, mesmo que a princípio uma resolução seja aceita pelo Conselho da Assembleia. Ela não será oficializada em caso de veto. Um exemplo, né? Ainda o Conselho de Segurança da ONU, que tem 15 membros, 5 deles permanentes, que é China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido, né? Que são aí os mais poderosos, né? Economicamente falando. Então, assim, você vê a ONU, às vezes eu falava um pouco, o exército da ONU, por exemplo, ele é americano. A sede da ONU é nos Estados Unidos, né? São coisas assim que às vezes, infelizmente, você questiona, né? Mas é uma organização que tem feito muito pelo mundo, né? Porque é necessário ter esse país que faça esse órgão que faça essa inter-relação, essa conversa com os países, certo? Então, de certa maneira, a ONU é sim de suma importância, ok? Alguns órgãos estão dentro da ONU que são muito importantes, que a gente escuta muito falar, por exemplo, que é, no caso, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né, que tem desenvolvido um papel primordial aí nessa pandemia, na luta e na batalha pela vacina, né, e pela disseminação do coronavírus pelo mundo, né. Aí você tem a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que também atua na questão da educação e prevenção do patrimônio histórico, né. Você tem a Unicef, que é Fundo das Nações Unidas para a Infância, que promove e defende os direitos da criança e do adolescente. Também é um órgão que é muito importante. Você tem o FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentos e Agricultura. Você tem a PMA, Programa Mundial de Alimentos. PNUD, que é Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Você tem a UNIFPA, que é Fundo da População das Nações Unidas, e você tem a PNUMA, que é Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, são alguns órgãos mais importantes, né, ou se não, os principais órgãos da agência para desenvolver várias temáticas pelo mundo. Quando a gente fala em ONU, a gente lembra logo de guerra, né? Mas a partir dessa disseminação desses órgãos, dá para a gente ver que não é só guerra, ela trata de diversos assuntos, né, de todas as áreas de desenvolvimento do mundo. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos responder o exercício e comentem o nome completo de vocês nos comentários aqui para que eu possa ver que vocês assistiram o vídeo até o final. Beijos!